Meu nome é Gisele Dantas, eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho atuado tanto na área acadêmica como profissional, que é empreendedorismo, e eu vou criar uma série de vídeos para explicar um pouquinho sobre como é essa representação do empreendedorismo no Brasil, como ela se manifesta no mundo, no Brasil. Para começar, a gente precisa entender que as problemáticas desse mundo contemporâneo estão demandando, sujeitos que atuem como agentes de mudança. E esse olhar, esse pensamento é muito característico do empreendedor. E por isso a gente foge do estudo apenas dos cases de sucesso para entender qual modelagem de negócio, para começar a entender quem é esse sujeito que está por trás desse negócio, o pensamento empreendedor. Então, hoje, nos últimos 15 anos, começou-se a desenvolver pesquisas, de forma mais profunda, óbvio que já havia antes, mas de forma mais profunda, sobre a natureza e o desenvolvimento de um indivíduo empreendedor. O que é que ele pensa, as formas como ele pensa. Então, a gente, ao longo dos nossos vídeos, vai trazer um pouquinho sobre esses resultados. Mas, de antemão, a gente precisa entender porque que a todo instante nós somos bombardeados com essas informações sobre o empreendedorismo, como ele fosse chique, maravilhoso. O que acontece na mídia, o que acontece ao nosso redor, no nosso contexto, que estimula tanto esse olhar empreendedor? Primeiro, a gente precisa entender que empreendedorismo, ele é uma característica que não é particularmente dos cursos de administração, mas de várias áreas. Então, isso acaba demandando um volume muito grande de pessoas envolvidas. Mas aí, quais são os principais elementos que acabam interferindo no nosso contexto, que faz com que a gente tenha gatilhos para a todo momento estar pensando sobre empreendedorismo? Segundo Baron e Shane, em 2012, disse que existem três, A primeira deles é a mídia e os casos de sucesso. A todo instante a mídia está incentivando, o empreendedorismo e os casos de sucesso. A gente tá lendo casos de alguém que começou um negócio e de repente foi bem sucedido, abriu filiais, está figurando entre os mais bem-sucedidos do Brasil, do mundo. Então, esses casos de sucesso, de modelos de negócio de sucesso, têm trazido, de certa forma, uma esperança para muita gente que está buscando uma recolocação no mercado ou ainda se encontrar com o que quer fazer da vida, Outra coisa também, que inclusive na nossa realidade atual, ela é muito presente, é a instabilidade do mercado. Então, muita gente, diante da instabilidade do mercado e da falta de absorção do profissional no mercado, faz com que a gente fuja buscando uma única perspectiva, que é o empreendedorismo. Isso é até um pouco preocupante, porque nós temos dois tipos de empreendedores em linhas gerais. A gente fala sobre a opção, sobre características de tipo de empreendedor, Que é o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. O empreendedor por necessidade, e essa estabilidade do mercado traz muito isso, é aquele empreendedor que é demitido ou não tem recolocação no mercado, não tem outra escolha, e para sua subsistência ele vai abrir um negócio. Então é chamado de empreendedor por necessidade. E tem o empreendedor por oportunidade, é aquele que observa o mercado, vê as oportunidades, planeja muito bem, e esse empreendedor tem, de certa forma, um grande diferencial, porque ele planeja o seu negócio e vai em busca de capital para investir. Ele não olha como empreendedor por necessidade, olha para o recurso que tem e diz: esse é o único recurso que eu tenho para abrir um negócio. Então, normalmente, nos países subdesenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, há um número maior de empreendedores por necessidade, porque essa é a única alternativa de ganhos financeiros para subsistência. Por exemplo, alguém que se formou em uma área específica, mas não conseguiu recolocação, vai decidir fazer doces em casa, vai decidir buscar outra profissão que não especificamente a sua, ou pode buscar a sua, mas porque não conseguiu recolocação no mercado, porque é a única alternativa. Fora esse, o terceiro ponto seria geração com foco na liberdade. Nós estamos numa geração, agora começa uma geração a entrar no mercado de trabalho, que é a geração millennials. E essa geração, ela tem um foco na liberdade, ela pensa diferenciado, ela tem uma certa restrições aos modelos, à modelagem do trabalho atual, a bater ponto, a ter que, obrigatoriamente, ter que estar todos os dias na empresa, aquelas reuniões enfadonhas, cumprindo a questões de regras e burocracia,
Então, essas características não são muito pertinentes a essa geração. E essa geração vem, de certa forma, trazendo uma disrupção nesse modelo de pensar a forma de trabalho. E como, por enquanto, nós ainda estamos numa sociedade muito bem estruturada, muito estruturada sobre o trabalho de forma, ainda em processo de modificação, mas ainda permanentemente, ou de forma majoritária, o trabalho muito amarrado, muito engessado, não satisfaz a essa geração. E essa geração busca outros caminhos, e um deles é o empreendedorismo. Então, o que é que esse empreendedor ele traz para a sociedade? Quais são, de fato, os impactos econômicos que esse empreendedor traz? Então, a gente pode perceber pelo menos 4 impactos, contribuições dos empreendedores para a sociedade. O primeiro deles é o investimento em produtos e serviços. Normalmente, a parte principal do empreendedor é buscar soluções para ofertar produtos e serviços para atender necessidades do cliente. O segundo deles é a geração do emprego, né? Emprego e renda. Então, o empreendedor, ele gera emprego e renda. Então, boa parte dos empregos, acho que o último dado que o Sebrae publicou, falava que 40% das carteiras assinadas estão em empresas de pequeno porte. Então, o empreendedor, ele emprega, ele gera muita renda para a população e para a economia. Promoção de eficiência tecnológica. A todo instante, o empreendedor está buscando essa adequação dos seus produtos e buscando a eficiência do produto que é ofertado ao cliente. E esse processo de aperfeiçoamento gera essa promoção de eficiência tecnológica a todo instante. Buscar meios melhores de ofertar um produto com menor custo e maior dos benefícios. Outra coisa em si, final, né, que é o impacto social, econômico e ambiental em termos da própria inovação do que o empreendedor vem trazer. A melhoria nas condições sociais de acesso à população a determinados produtos, essa questão relacionada a menores impactos. Então, existem muitas empresas pesquisando e desenvolvendo produtos e serviços para diminuir o impacto negativo da produção industrial de uma forma geral. Então, esses seriam os principais pontos. O que é que a gente precisa saber sobre para poder empreender? O que a gente precisa no nosso ambiente para poder empreender? O primeiro deles é uma cultura que busque o empreendedorismo, né? Essa cultura empreendedora, ela tem que ser instalada. E isso é muito preocupante porque no Brasil nós não temos uma educação empreendedora desde o início. E mesmo desde da primeira infância, do nosso ensino primário. E a gente vai ter, de certa forma, uma educação mais empreendedora, eu digo de forma geral, em alguns locais e algumas escolas especificamente nós temos, mas para a nossa população em geral, a gente não tem essa educação empreendedora desde o início. E então, qual é o grande problema disso? A gente fica com a educação empreendedora falha, inclusive, e que não é difundida para uma quantidade muito grande de pessoas só depois do ensino superior. E muitas vezes, isoladamente, aos cursos de gestão. E não cursos que normalmente irão precisar de características empreendedoras. Cursos na área de saúde, cursos na área de design. Então, esses profissionais, quando forem para o mercado, muitos deles não vão atuar como colaboradores de uma empresa, mas vão abrir os seus próprios negócios. E não há uma formação empreendedora para isso. E aí a gente fica tentando correr atrás de um pensamento que foi desenvolvido ao longo do tempo, que não tem características empreendedoras. Então, a cultura empreendedora é decisiva. Depois, a cultura promove essa vontade, esse desejo de alguém abrir um negócio. O que que precisa? Uma ideia, mas a sistematização dessa ideia. Então, eu tenho uma cultura e eu preciso de alguém que sistematize, abra um negócio. Então, eu penso numa ideia e depois eu abro esse negócio. Por fim, eu preciso de um contexto, né? Um contexto econômico, um contexto local, que demande a necessidade da abertura de um determinado negócio. Por fim, eu promovo o desenvolvimento econômico, buscando soluções inovadoras para os negócios, dos desafios cotidianos. Então, os empreendedores eles têm esse poder incrível, né, de servir a sociedade e garantir a prosperidade econômica. E com tudo isso, a gente demanda um impacto social e econômico. Para concluir, a gente já está um pouco grande, a gente precisa refletir sobre como ninguém tem varinha de condão
para tentar resolver um problema que vem desde as bases, por falta de educação empreendedora. Então, ao longo do tempo, a educação empreendedora, ela traz uma mentalidade empreendedora, uma forma de pensar diferente. E não vai ser no ensino superior, ou depois do ensino superior, que a gente vai conseguir correr com cursos de 2, 4, 6 ou poucas horas para formar alguém. Então, é preciso que a gente se conscientize de que tanto as políticas públicas, né, quanto as políticas das empresas privadas, de uma forma geral, tem que começar. Inclusive eu falo especificamente no ensino, na educação infantil, começar a difundir, seja na educação infantil ou até em outras instâncias superiores, que a gente tem deficiência em todas elas, em todos os níveis, né? A educação básica e nos outros níveis. Então a gente precisa difundir essa característica de formação em empreendedor, do pensamento empreendedor. Em outro IGTV eu vou falar especificamente o que é essa mentalidade empreendedora. Antes disso eu vou falar sobre características da nossa realidade contextual. Acho que ficou muito grande e eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes, tá bom? Tchau, até a próxima!